a entrada da Amazônia na globalização, ela leva a um outro momento, né? Estão previstos para a Amazônia continental 320 grandes projetos, grandes. São 900 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Na bacia, vocês acham que Belo Monte é grande? Estão previstas outras 30 Belo Montes, né? Só a bacia do Tapajós tem 36 hidrelétricas previstas numa bacia. E é um dos rios de pequena vazão. Na hora que entrar o Madeira, enfim. Então nós temos um cenário bastante difícil, um número de organizações muito pequena. As grandes empresas, elas têm um cenário aí que elas querem mudar, querem contribuir, mas não conseguem. E por que não conseguem, né? E eu acho que o interessante é a gente olhar alguns casos. A gente trabalhou com a Natura durante um período, depois trabalhou com as herveiras do Ver o Peso, também em paralelo, coincidentemente. Num certo momento, as herveiras entenderam que a Natura havia feito o acesso ao conhecimento tradicional no mercado e questionou. A Natura prontamente disse, não, vamos conversar, vamos dialogar. O Ministério Público Estadual acompanhou, não abriu um processo judicial, abriu um processo administrativo, e a gente foi, como ONG, um mediador informal que acompanhou o processo. Eu acho que isso é dos casos exitosos, que é pouco conhecido e que vale a pena olhar, porém ele tem uma falha. Isso ocorreu em 2007, eu acho, 7, 8, por aí, 9. Não sei se tem alguém da Natura aqui. Mas aí eu disse para a Natura, olha, agora que vocês resolveram, agora é a hora da gente começar a implementar o acordo, né? A gente até foi contratado para adquirir a sede para as herveiras, porque era isso que elas queriam. Mas às vezes os desejos não são os mais adequados. Hoje a sede está invadida, porque as sucessivas gestões, né, da organização, imagina 80 feirantes, que cada um tem 80 centímetros para trabalhar, que ganham 1,5 salário mínimo, como é que eles vão gerir uma ONG, uma associação da noite para o dia, né? Aí eu disse, olha, o mais importante seria a gente apoiar tecnicamente como é que administra uma conta bancária, como é que faz a contabilidade. Enfim, naquele momento a empresa não sensibilizou, enfim, nem vou contar a resposta que foi dada, mas não interessa também. E a gente também não conseguiu recursos, e o fato é que essa organização ela se desestruturou. Então, num outro caso, uma mineradora nos convidou para fazer um trabalho de educação, para capacitar os stakeholders, né, as associações locais, as escolas, os funcionários de prefeitura, para que eles pudessem acessar os recursos que a empresa gostaria assim, de colocar naquele espaço como investimento social, porque recebia todo tipo de demanda, né, mas não conseguia esse diálogo. A gente fez um trabalho de 10 meses, aí a empresa, tá bom, tá feito, tá resolvido, depois no balanço, depois no relatório anual, e eu disse, tá, educação a gente não faz em 10 meses, né? Eu estudei 13 anos, 15 anos, a gente continua estudando a vida inteira, e o discurso dessa empresa, como da maioria na região, é assim, não, a gente veio para ficar 50 anos, né? Então, há um discurso e há também uma dissonância em relação à efetiva implementação. A maior crítica aos projetos de investimento social que eu tenho para as grandes empresas na Amazônia, quiçá no Brasil, é o curto prazo, né? Então, essa é a maior dificuldade. É fazer projetos de 1 ano. Pela primeira vez em 29 anos na minha vida no terceiro setor, e eu trabalhei com a maior parte das grandes empresas desse país, na SOS Mata Atlântica, no Piabiru e em outros, pela primeira vez na vida eu consegui conversar com um gestor de uma grande empresa que aceitou elaborar um projeto, não sei se vai dar certo, de 5 anos. A outra conversa que eu tenho ouvido recorrentemente das empresas, e até o Fórum Amazônia Sustentável, que é o único espaço de diálogo que realmente junta desde o indígena, o quilombola, os movimentos sociais, até as grandes empresas, né? Está ficando claro, cristalino, que as empresas investem sim. Belo Monte, se você for olhar, o dinheiro que tem para investimento social é enorme, só que o timing dele está errado, né? Está se investindo agora, que depois tem 28 mil homens, né? Numa região que tinha 40 mil pessoas, né?
Eu ouvi várias vezes, eu ouvi de uma pessoa que é um gerente de uma empresa, dessas grandes empresas, falou, mas essa comunidade tem só 5 mil homens ao lado dela, comunidade de 80 pessoas. Lembrando que tem mulheres, né, tem crianças, tem jovens mulheres, enfim, tem todo tipo de situação. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Qual que é o caminho, então? Né? O caminho, primeiro, eu acho que é planejamento de longo prazo. Eu tenho certeza absoluta que um investimento na Amazônia ou em outro lugar, de um investimento na Amazônia ou outro lugar do Brasil, ele é decidido 10 anos antes. Mineração, então, hidroelétrica, não vou nem falar, porque eu conheço projetos decididos há 20 anos. E eu não sou especialista no assunto. Então, sabe que vai fazer aquele empreendimento, aquela fábrica, aquela mineração. Não estou falando de infraestrutura de governo, porque isso tem um fator político também, né? Mas também é possível prever, né? Vamos fazer o fortalecimento da capacidade humana local para que haja um diálogo não paternalista, né? Para que haja um diálogo verdadeiro com antecipação. De certa maneira, a Igreja Católica, através das comunidades de base, fazia esse trabalho. A Igreja saiu do cenário. Essa é a verdade pura e simples. Ela não tem essa capacidade. As ONGs são muito pequenas e muito fracas. Eu conheço na Amazônia 30 organizações da sociedade civil que têm um orçamento, têm uma equipe, têm capacidade de gestão. Imaginem 30 e 30 em São Paulo seria pouco, e na Amazônia, né? Então, nós estamos muito fracos perante o tamanho do desafio. Então, primeiro é isso. Sabe que vai fazer uma fábrica? Vamos montar uma escola de gestão, né? Vamos capacitar a gestão de processos, a parte política no sentido amplo, né? Esse a gente tem que fortalecer o espaço político para que não dê vez, que é o que está acontecendo, para os oportunistas, né? Vejam as cidades como Parauapebas, cidades que recebem taxa mineral muito alta, né? Barcarena, Parauapebas, o desafio que elas têm. E como são alvo, né, de políticos de todos os matizes, né? Então, a outra questão é a gente fazer o planejamento de longo prazo, fazer projetos de longo prazo. Deixar o curto prazo de lado. Os institutos empresariais precisam descer do seu pedestal e ir para frente da obra, né? Não é do escritório aqui na Berrini que eles vão resolver o problema. E a gente tem que colocar isso no RH das empresas, né? Então, o RH tem que mandar, contratou um funcionário para uma grande empresa, manda ele para frente de obra. Manda ele para uma ONG, passar como voluntário de uma ONG. Eu teria imenso prazer em receber. Aliás, a gente montou esse programa, não conseguiu ninguém. E vamos passar 3 meses com a gente, visitando obra, visitando trabalhos. Eu acho que... E vamos capacitar os nossos parceiros. Se a gente quer ter um diálogo, a gente tem que oferecer a capacidade dos nossos parceiros, os quilombolas, os líderes indígenas, os líderes comunitários, as mulheres, principalmente, e os jovens, principalmente, para que eles sejam capazes de conhecer os acessos aos direitos básicos que eles têm. Nós trabalhamos na Agropalma, que é uma empresa exemplar no nosso ponto de vista, uma empresa tradicional, do Grupo Alfa, e que há 7 anos decidiu investir, né, em capacitação de jovens. Nós estamos capacitando 30 jovens, eles são pesquisadores socioambientais, eles aprenderam, eles não tinham acesso à informática, eles estão a 2 horas de ônibus do primeiro lugar. Eles hoje fazem a avaliação da sua própria vida, dos 150 agricultores que estão na linha de produção da Agropalma, e isso muda completamente a relação das pessoas.